Equação do primeiro grau, exemplos. Vimos na aula passada exemplos e o desenvolvimento de uma equação do primeiro grau. Temos aqui outros exemplos. 3x menos 2, que é igual a 1/3. Então, numa equação do primeiro grau, a ideia é achar o valor de x, isolar o valor de x e descobrir o seu valor. Então, aqui no primeiro membro, todos os valores que têm o termo com x, e no segundo membro, todos os valores que não têm o x, que não têm o termo com x. Então, aqui temos o primeiro membro, 3x, é igual a 1/3, que já se encontra no segundo termo. O menos 2, ele vai passar para o outro lado do sinal de igualdade, mudando o seu sinal. Ele é menos 2, passa a ser 2 positivo. Então, temos 3x. Temos aqui um cálculo com fração. Então, quando a gente tem cálculo com fração, a gente precisa achar o denominador entre 3 e, no caso, 1. O MMC entre 3 e 1 é 3. 3 que divide 3, 1. 1 vezes 1, 1. 3 que divide 1, 3. 3 vezes mais 2, mais 6. E teremos 3x, que é igual a 1 mais 6, 7. 7/3. Percebemos aqui que temos o valor de 3 que multiplica x. Então, a gente vai passar esse 3 para o outro lado do sinal de igualdade, mudando a sua operação. Ele está multiplicando, ele passará como, temos 7/3, ele passará como divisão. E temos uma divisão de frações. Teremos x é igual a 7/3, mantenho o numerador e multiplico pelo inverso do denominador. O denominador é 3 sobre 1, ele passa a ser 1 sobre 3. E faço as multiplicações. Numerador por numerador, denominador por denominador. 7 vezes 1, 7. 3 vezes 3, 9. Então, podemos concluir que o valor de x é igual a 7 sobre 9. Se substituirmos este valor aqui, onde temos x, teremos uma igualdade, teremos uma equação equilibrada, ou seja, o valor de x, que é 7 sobre 9, satisfaz a equação. Vejamos outro exemplo. Então, aqui temos 6x menos 2, que divide 5, é igual a 2. Então, o que podemos fazer? Nós temos que isolar o x primeiro, mas antes de isolar o x, precisamos eliminar este 5. O 5 ele está dividindo. Se está dividindo, o seu oposto é a multiplicação. Então, ele vai passar para o segundo membro como uma multiplicação. Teremos 6x menos 2 igual a 2. Este 5 ele passa para o lado de lá com uma multiplicação. Então, vezes 5. 6x menos 2 é igual a 2 vezes 5, 10. E agora, vamos separar o que temos de x com termos x no primeiro membro e o que não temos x no segundo membro. Então, aqui teremos somente o 6x, que é igual ao 10, que já se localiza no segundo membro, e temos o menos 2 do primeiro membro, que vai passar para o outro lado, mudando o seu sinal. Ele é menos 2, passa a ser mais 2. Então, teremos 6x igual a 12. X é igual a 12. O que acontece com esse 6, que está multiplicando? Ele vai passar dividindo. X é igual a 12 dividido por 6, 2. Então, a resposta de x é 2. O valor que satisfaz a equação é 2. Se substituirmos o 2 neste valor de x, 6 vezes 2, 12. 12 menos 2, 10. 10 dividido por 5, 2. Então, o x satisfaz a equação. Vejamos outro exemplo. Neste segundo caso, temos 2x menos 1, que divide 3, e é igual a x menos 1, que divide 2. Então, temos duas divisões. Trabalharemos aqui com a ideia de isolar o valor de x. Então, temos o valor que divide por 3 e o valor que divide por 2. Vamos passar este 3 para o lado do segundo membro e este 2 para o lado do primeiro membro. Então, se temos dividindo, vamos passar como multiplicação. Teremos 2x
x menos 1, tudo isso entre parênteses, porque este 2 que está dividindo irá passar como multiplicando, igual o x menos 1, que já permanece no segundo membro, temos o 3 aqui, que ele está dividindo, ele passará como multiplicando. E façamos a propriedade da distributiva. 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes menos 1, menos 2, é igual a 3 vezes x, 3x, e 3 vezes menos 1, menos 3. Desta forma, vamos colocar todos os termos com x no primeiro membro e tudo que não há com x no segundo membro. Então, temos aqui o 4x, permanece no mesmo lado. O 2, que ele é negativo, menos 2, ele vai passar para o outro lado como positivo. 3x, ele vai passar para o primeiro membro como negativo, 3x. E o menos 3 permanece. 4x menos 3x, eu tenho x. 2 menos 3, menos 1. Então, concluímos que o valor de x é menos 1. Se substituirmos o menos 1 onde temos o valor de x, teremos uma igualdade. Por exemplo, teremos 2 vezes o menos 1, que divide 3, é igual a menos 1, que é o valor de x, menos 1, que divide 2. Mais com menos, menos 2, menos 1, que divide 3, que é igual a menos 1, temos menos 2, que divide 2, menos 2 com menos 1, menos 3, que divide 3, é igual a menos 2, que divide 2, teremos menos 1, menos 3, que divide 3, menos 1. Concluímos que temos a igualdade, temos o equilíbrio, que o valor de x, que é menos 1, satisfaz a igualdade, satisfaz a equação. Vejamos este outro exemplo. Temos aqui x menos, em agrupamento, 3x mais 2, igual a 1 sobre 2x menos, em agrupamento, x mais 2. Ou seja, em agrupamento significa entre parênteses. Então, a primeira coisa a se resolver aqui é a eliminação deste agrupamento, a eliminação destes parênteses. Então, teremos x menos com mais, menos 3x, menos com mais, menos 2, ou seja, fizemos a transformação do sinal, é igual a 1 sobre 2x, menos com mais, menos x, menos com mais, menos 2. E desta forma, vamos isolar tudo que tem x para o primeiro membro e tudo que não tem x para o segundo membro. Temos aqui x menos 3x. Este menos 2 vai passar para o segundo membro, mudando seu sinal. Ele é negativo, ele passa a ser positivo. Meio, ele vai passar para o primeiro membro como negativo, menos 1 sobre 2x. Menos x também passa para o primeiro membro como positivo. E temos aqui menos 2. Façamos primeiro o cálculo dos valores sem fração. Eu tenho x menos 3x, menos 2x, menos 2x mais 1x, teremos menos x, menos 1 sobre 2x é igual a 0. E temos aqui o MMC entre 1 e 2 é 2. 2 que divide 1, 2. 2 vezes menos x, menos 2x. 2 que divide 2, 1. 1 vezes menos 1, menos 1x, ou apenas menos x, que é igual a 0. Menos 2x menos x, terei menos 3x sobre 2, que é igual a 0. Vou passar esse 2 para lá, então eu terei menos 3x, que é igual a 0 vezes 2, e passarei esse menos 3 como divisão. X é igual a 0 vezes 2, 0 sobre menos 3x. Temos aqui uma divisão de 0 por um número qualquer, que o resultado será o próprio 0. Podemos perceber, através disso, que o valor de x ia ser 0. Concluindo, se substituirmos o valor de x a 0, onde temos x, teremos uma igualdade. Vejamos outro exemplo. Outro exemplo aqui,
similar ao anterior, um pouco mais complexo. Então, a primeira coisa a se resolver é eliminar os parênteses. Então, farei a regra de sinal. Terei x menos 2x menos 1 igual a 1 sobre 2 menos x menos 1. Então, aqui eu posso já calcular x menos 2x, eu terei menos x menos 1 igual a 1 sobre 2 menos x menos 1. E separo tudo que tem x para o primeiro membro, tudo que não tem x para o segundo membro. Menos x menos 1 vai passar como positivo, mais 1 sobre 2, o menos x passa para lá como mais x, e eu terei no final aqui menos 1. Observe aqui que eu tenho menos x mais x, que o valor de x e se isola. Menos 1 mais 1 é igual a 0. E mesmo se eu resolver aqui, ó, tenho 1 menos 1, restará 1 sobre 2. Então, concluo que aqui eu não tenho o valor de x, portanto, não existe solução, não existe valor de x para esta equação. Não é possível desenvolver esta equação, portanto, não existe solução. Procure outros exemplos de equação do primeiro grau na lista do site Tarias Plus.